Boa noite, meus irmãos. Vos saúdo com a graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do nosso Deus lá no livro de Gênesis. Hoje nós vamos para o capítulo 21, não é isso? Gênesis capítulo 21. Deixa a sua Bíblia aberta, não feche. Vamos orar mais uma vez, antes de passarmos à leitura da palavra de Deus. Oremos. Eterno e soberano, Senhor, Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e para o Senhor não há impedimentos, não há impossíveis. E nós te louvamos, ó Deus, pelo milagre da conversão. Aprove ao Senhor nos levar pela ação e habitação do Teu Santo Espírito em nós, a crermos no sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Redentor. E aqui estamos, ó Deus, reunidos como Teus filhos, igreja do Senhor, para Te adorarmos, para Te cultuarmos, para ouvirmos a Tua palavra. E nesse momento nós Te suplicamos as Tuas misericórdias sobre a nossa vida, que nós saiamos daqui alimentados com a Tua palavra e com o nosso coração confortado com a Tua verdade. Nos abençoe nesta noite. Pedimos ao Senhor e agradecemos por essa dádiva de Te cultuarmos, com perdão dos nossos pecados, no nome santo de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Então vamos ler Gênesis 21, do versículo 1 até o versículo 7. Então diz assim a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abrão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Que maravilha, olhando esse texto aqui, só relembrando o contexto desse texto aqui. Lá em Gênesis 12, verso 4, Moisés registra que Abraão, quando saiu da sua terra, ele tinha 75 anos de idade. E Sara tinha 65
porque ela era 10 anos mais nova do que Abraão. E Abraão saiu para peregrinar na terra da promessa. E Deus continuou fazendo promessas para Abraão. Abraão e Sara falharam algumas vezes diante de Deus, na espera da promessa. Abraão duvidou de Deus e ele disse: olha, o único meio de eu ter uma descendência, um herdeiro, é o meu escravo, é o meu servo, Damasceno Eliezer. E Deus disse para ele: Abraão, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que você vai gerar. Abraão e Sara tentaram resolver o problema e ela então deu Agar, sua serva, para Abraão gerar um filho para ela. E Deus disse a Abraão: Abraão, não será esse o teu herdeiro, não é Ismael. O filho que vai nascer, nascerá de você e Sara. E Abraão continuou a sua peregrinação e ele teve que mentir 2 vezes, com medo de morrer. Deus apareceu depois e disse para Abraão e a Sara que eles teriam um filho. E a palavra de Deus diz que Sara riu. Era um riso de incredulidade. E Deus pergunta: por que Sara riu? Será que para Deus há algum tipo de impedimento? E Sara negou, dizendo: não, eu não ri. Deus diz: você riu. Eu sei que você riu. Você está sendo incrédula. E aí depois Deus apareceu novamente e disse: daqui a 1 ano eu voltarei e Sara terá um filho. E aqui nós chegamos no cumprimento da promessa. A promessa se realizou, se materializou. Isaac nasceu. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós nos perguntamos: por que Deus deixou registrado esse texto do nascimento de Isaac aqui? De acordo com o contexto que nós vimos, Abraão tentou resolver o problema, ele e Sara. Eles mentiram com medo de morrer. Abraão tomou Agar e gerou um filho, dizendo: agora nós resolvemos o problema da descendência. Ismael nasceu. E Moisés, ele vai mostrar para o povo de Israel aqui que o plano de redenção de Deus não existem caminhos paralelos. Não existem outros meios a não ser aquele que Deus colocou diante dos homens. Então Moisés está mostrando isso aqui. Por mais que Abraão tenha falhado, tentou resolver o problema, o projeto de Deus continuou firme e Isaac nasceu. Então Moisés quer mostrar para o seu povo, para o povo de Israel, que diante de Deus não existem caminhos paralelos. Na história da redenção, não existem caminhos paralelos. E Moisés quer mostrar então que Israel deveria confiar em Deus. Por mais estranho que seja esse caminho,
A única coisa é confiar na promessa de Deus. É isso que ele quer mostrar aqui para o povo de Israel. Ou seja, assim como Abraão, mesmo em alguns momentos titubeando, confiou, vocês também devem confiar. Então, diante de Deus, irmãos, para entrar no céu, não existem caminhos paralelos. Depois nós vamos falar mais sobre isso lá nas nossas aplicações. A segunda coisa que nós vemos aqui, Abraão era imperfeito. E Moisés quer mostrar que mesmo com a sua imperfeição, uma fé imperfeita, Abraão obedeceu em casos difíceis. Ele teve que levar Isaac para ser sacrificado. Depois ele creu de fato que Sara iria ter um filho. Então, mesmo sendo imperfeitos, se nós nos apegarmos a Deus, nós podemos ser fiéis, assim como foi o crente Abraão. E a terceira coisa que Israel deveria saber é que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas. Ele não vai falhar. É como se Moisés estivesse dizendo, está vendo? Isaac nasceu. Deus não falha. Quanto tempo Abraão teve que esperar? 25 anos para o nascimento de Isaac. E às vezes a gente não quer esperar nem uma noite. Queremos que o negócio resolva do dia para a noite. Mas ele teve que esperar 25 anos. E nesse meio tempo aí, a fé de Abraão acabou tendo alguns percalços, né? Então é isso que ele quer mostrar, é por isso que esse texto está aqui. E agora vamos para a exposição do texto. Então hoje nós vamos falar do cumprimento de uma promessa com o nascimento de Isaac. Então vamos lá. O nascimento de Isaac, ela vai revelar algumas coisas para nós. E a primeira coisa a ser revelada aqui para nós, que nós podemos ver aqui no texto, é que o nascimento de Isaac revela a fidelidade do Senhor na sua aliança. Vai revelar isso. Deus é fiel em todas as suas promessas. Veja, o texto está dizendo aqui que visitou o Senhor a Sara. Então Deus visitou a Sara no tempo que ele havia dito. Então o nascimento de Isaac foi uma intervenção direta de Deus. Foi um milagre de Deus. Jamais Isaac teria nascido se Deus não tivesse operado um milagre. Imagina só, um senhor de 100 anos e uma velhinha de 90 gerar um filho. Então, isso só pode ser um milagre de Deus. E Moisés está mostrando isso aqui, o povo precisava crer em Deus. E Deus é aquele que faz diretas intervenções no meio do seu povo. Sempre foi assim e será assim até a volta de Cristo. Então Deus cumpriu, interveio ali na infertilidade de Sara para que a promessa da aliança fizesse parte agora concreta da história. Isaac nasceu. Tinha que ser Isaac. A outra parte do versículo 1 diz que você visitou o Senhor a Sara, e a segunda parte diz, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Então o Senhor visita a Sara poderosamente para o cumprimento da promessa. E aqui, irmãos, o que Deus ordena na sua palavra, ele vai cumprir.
Assim como prometeu ao casal, Deus está cumprindo aquilo que ele prometeu. O filho não nasceu para satisfazer os desejos de Abraão e Isaac, e Sara, aliás. Mas o menino nasceu para realizar o projeto de Deus na redenção. Agora, isso traria alegria para Abraão e para Sara? Traria muita alegria, porque era o desejo deles também. Então, quando o nosso desejo está alicerçado na vontade e no projeto de Deus, as coisas vão acontecer. Então, Sara e Abraão tiveram um filho, não é só porque eles desejavam, mas porque estava dentro do projeto de Deus, o projeto de redenção. Então, irmãos, Deus não é fiel aos nossos desejos. É bom que nós saibamos disso. Deus é fiel àquilo que Ele promete. Por exemplo, Deus prometeu dar riqueza a você? Ele prometeu dar riqueza a um rei na história. Riqueza e sabedoria. E ele deu? Deu. A Salomão deu riqueza e sabedoria. Deus não está prometendo riqueza. Então nós devemos vir para a igreja pedindo riqueza a Deus? Não. Deus não prometeu nos dar uma saúde de ferro. Ele não prometeu nos curar aqui nessa vida dos nossos males físicos. Ele prometeu? Não, ele não prometeu isso. Tanto é que um dia nós vamos morrer. De algum mal nós vamos morrer. E muitas vezes nós queremos que Deus realize simplesmente o nosso desejo. Mas tudo que Deus faz conosco está alicerçado na promessa de redenção em Cristo Jesus. E Ele vai cumprir cada projeto dele para a sua igreja. Por exemplo, Jesus prometeu, lá em Mateus 6,37, que aquele que vem a mim, aquele que o Pai me dá, aliás, esse vem a mim. E o que vem a mim, jamais, nunca lançarei fora. É uma promessa. O que é que ele promete? Que uma vez salvo, salvo para sempre, salvo eternamente. Não existe mais uma volta atrás de Deus e dizer, agora eu vou tirar a tua salvação. Não existe isso. Então nós precisamos crer na promessa de Deus. Ele vai cumprir tudo o que ele prometeu a respeito da sua igreja. Mas seguindo aí no verso ainda número 2, diz que Sara concebeu e deu uma luz a Abraão, e deu a luz, aliás, a um filho a Abraão, na sua... Moisés faz questão de enfatizar, né? Na sua velhice. Ou seja, já quando não poderia mais dar um filho. Deus foi então dali e tirou daquele ventre infrutífero, um ventre morto. Deus tirou a sua igreja dali. Ou seja, através do nascimento de Isaac, Deus havia dito a Abraão, em Isaac será chamada a tua descendência. E quem era a descendência de Isaac que iria gerar a igreja? Jesus Cristo. Então a descendência de Isaac era Jesus, mas ele vinha através de Isaac, não era de outra pessoa. E aí nós vemos o desenrolar da história. Isaac teve 2 filhos,
e gêmeos. Na lógica, para nós, seria o primeiro que nasceu, Esaú. Nasceu primeiro. Mas Deus disse, não, esse aí não, esse aí eu rejeitei. Eu quero Jacó. Então, veio Jacó. Jacó gerou 12 filhos. Sem contar, né, as filhas, né? Mas ele gerou 12, as 12 tribos. E daquela tribo Deus escolheu quem? Judá. É de Judá que vem. E aí, para a gente encerrar, para não ficar muito longo, de Judá, Deus escolheu quem? Davi, para vir o Cristo. Então, o Cristo, a Bíblia diz que é filho de Davi. Então, veja o projeto de Deus. Deus cumpriu o seu projeto ou não? Então, daquele ventre infrutífero, daquele ventre morto, Deus tirou um povo para ele, a sua igreja, que está hoje sobre a face da terra. Então, esse Deus, irmãos, é aquele que não há impossíveis para ele. Então, Isaac foi um milagre de Deus, assim como cada conversão que está dentro aqui dessa igreja. Um milagre de Deus. A nossa vida é um milagre de Deus. Entrar no céu é um milagre de Deus. Porque para Deus não há impossíveis. Então, mesmo diante das impossibilidades humanas, ou seja, da morte, da vitalidade de Abraão, Paulo vai dizer lá em Romanos que Abraão já tinha o seu corpo amortecido. E Sara nem se fala. Então é dali que Deus tira uma igreja, um povo para ele. Então veja, não há impossíveis para Deus, porque na sua velhice, Sara gerou um filho. E ainda no verso 2, diz que no tempo determinado que Deus lhe falara. Quando foi que aconteceu? 25 anos. Esse foi o tempo determinado por Deus. Abraão não sabia disso. Deus não falou para ele, ó, daqui a 25 anos. Mas ele tinha que aguardar cada dia a promessa de Deus. Ele tinha que confiar em Deus. Não era no tempo que Abraão queria. Ele tentou resolver o problema. Mas foi válido diante de Deus? Claro que não. Ele tinha que esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, irmãos, não é o nosso. O tempo de Deus é aquele tempo que Ele projetou por sua graça, misericórdia e bondade para realizar as coisas na nossa vida e na vida da igreja. Não é do jeito que a gente quer, que a gente pensa, mas do jeito que Deus projetou. Nós já falamos aqui que o reloginho de Deus, ele não corre como o nosso, não bate como o nosso. Ele é diferente. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, tem a ressurreição de Lázaro. Lázaro ficou doente e as irmãs mandaram dizer a Jesus, aquele a quem o Senhor ama adoeceu. E o texto diz que Jesus se demorou alguns dias ainda onde ele estava. Ele não foi imediatamente. Quando chegou lá, já havia 4 dias, Lázaro estava morto. Agora a pergunta é, Jesus chegou atrasado? Não, ele chegou no tempo que ele projetou para chegar. Para a glória de Deus, ele tinha que chegar naquele tempo para ressuscitar Lázaro, quando as pessoas olhavam e diziam, olha, não tem mais jeito, porque já fede, já cheira mal, já é de 4 dias. Se o Senhor chegasse um dia antes, tinha esperança. Mas o Senhor chegou no 4º dia, não tem mais esperança. Era como se encontrava Abraão aqui. Não tinha mais esperança. O texto diz que Abraão corria contra, acreditava contra a esperança. Ou seja,
ele tinha uma esperança, ele cria, mas tudo nele e em Sara lutava contra. Dizia assim, ó, não vai dar certo. Imagina uma pessoa que foi diagnosticada com câncer, né, maligno, agressivo, e ela chega no médico e o médico olha e diz assim, olha, volta para casa, não dá nem para operar mais porque vai morrer, não tem jeito não. Então ela vem dali desenganada pela medicina, mas vamos dizer que Deus disse assim, não, tem jeito, eu vou te curar. Vai na farmácia, compra esse e esse remédio que eu vou te curar. E aquela pessoa, ela crê em Deus que vai ser curada e ela vai à farmácia. E aí chega lá o farmacêutico, pega o diagnóstico dela e fala, não tem mais jeito não, não vai, esse remédio aqui não vai dar jeito não. E ela disse, me dá. Ou seja, ela está lutando contra a esperança. Ou seja, para o mundo, para a medicina, não tem mais jeito. Era o caso de Abraão aqui. Não tinha mais jeito. Velho, corpo amortecido, Sara, 100 anos ou 90 anos, com um ventre infrutífero, nunca tinha gerado na sua mocidade. Vai gerar agora? De jeito nenhum. Mas Deus, ele cumpriu. Então, no tempo dele, Deus deixou passar muito tempo para as coisas irem se complicando, para ficar sem esperança e para ele dizer, eu estou aqui. Eu estou no controle da situação. Então, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Estou no controle de todas as coisas. Em segundo lugar, o nascimento de Isaac mostra também algo muito interessante para nós sobre o crente Abraão, que ele foi obediente. Apesar, né, dos tombos que levou, mas ele foi obediente. E o texto mostra isso. Verso 3 diz, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, aqui no verso 3. Por quê? Porque Deus falou lá no capítulo 17, verso 19, que o menino se chamaria Isaque. Isaque quer dizer riso, ou motivo de riso, de alegria. Deus está dizendo, eu vou te dar motivo de alegria. E essa alegria vai nascer do ventre de Sara. E o que aconteceu? Isaque deu o nome. Abraão deu o nome do menino a Isaque, o nome escolhido por Deus. Não foi escolhido por Sara e nem por Abraão. Mas o nome foi escolhido por Deus. Então, quando Abraão dá o nome, ele está sendo fiel ao mandamento de Deus. Ele está entendendo que aquele menino veio de Deus e ele está sendo fiel. Então, ele ri. Você tem motivo de riso. E aqui, agora, Sara, ela foi incrédula, né? Ela riu assim por dentro, né? Com um riso por dentro. Ela não deu gargalhada, ela estava escondida na sua tenda e ela riu por dentro. Disse assim, Deus não sabe o que está fazendo, não. E Deus falou, por que Sara riu? Mas agora ela está rindo de alegria, ela recebeu motivo de riso, ela recebeu Isaque nos seus braços. Então Deus é aquele que troca o riso da incredulidade de Sara pelo riso da alegria concreta. E, no caso de Abraão, Abraão não duvidou de Deus, e Deus vai confirmar aquela alegria que ele teve quando Deus lhe fez a promessa. Isso vai acontecer conosco. Deus está nos fazendo promessas. E haverá um dia em que essa promessa de salvação, de glorificação,
ela vai se tornar realidade na nossa vida. E nós vamos ter motivo de riso naquele dia. Ou seja, aquele riso vai se tornar concreto. Nós já rimos aqui hoje, da alegria da salvação. Mas aquele dia vai ser um dia especial, assim como está sendo para Sara e para o crente Abraão. Então, a segunda coisa que mostra a obediência de Abraão é que no verso 4 diz que Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Deus havia ordenado. E ele agora está cumprindo a ordem de Deus. Então Isaque tinha 8 dias. Fica imaginando para um pai pegar o filho naquele tempo. Não tinha os bisturis como se tem hoje. Eram facas de pederneira e lâminas não tão afiadas como se tem hoje. E fazer a cirurgia para fazer a circuncisão no menino. Fica imaginando a dureza. 8 dias. Isaque tinha, mas ele tinha já naquele tempo que fazer parte da aliança do povo de Deus. Então a circuncisão da criança no 8º dia era esse sinal da aliança exigido por Deus, que Abraão deveria guardar por todas as suas gerações. Deveria guardar. Meus irmãos, e hoje nós pensamos o seguinte: nós somos geração de quem? De quem nós somos geração? Nós somos filhos. A palavra de Deus diz que Deus prometeu a Abraão uma descendência como as estrelas dos céus. Não foi isso? E aqui estamos nós, descendência de Abraão, os descendentes da fé. Então hoje também nós devemos guardar a aliança que foi ordenada ao crente Abraão, porque a sua descendência não ficou restrita apenas ao povo de Israel, mas ela rompeu as barreiras físicas e assim como Deus havia prometido, todas as famílias da terra foram abençoadas no crente Abraão, na descendência dele, Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que nós somos os filhos da fé, porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer lá, que os filhos de Abraão, a descendência de Abraão, são os da fé. Jesus vai mostrar isso. Então, como descendência de Abraão, nós devemos seguir os passos do nosso pai da fé, Abraão. Então, com 8 dias. E a gente fica imaginando, porque 8 dias a criança tinha que ser circuncidada, porque não mais e nem menos, Eu estava ouvindo numa aula um dia, e o professor, ele disse o seguinte, que é exatamente no 8º dia que a criança completa um ciclo completo. E ele dizia o seguinte, que segundo a ciência, a medicina, é nesse dia que a criança tem o maior fluxo de sangue circulando no seu corpo. E aí mostra a razão, porque era uma operação que levaria as pessoas a perder muito sangue. Foi essa a estratégia dos filhos de Jacó para tornarem os homens de Siquém fracos, para que eles pudessem matá-los. Ele circuncidou a todos, e no 3º dia, quando eles já haviam perdido muito sangue, estavam fracos, eles foram lá e assassinaram a todos os moradores de Siquém.
Então isso mostra a razão de ser no 8º dia. Né? No 8º dia. E aí por que tinha que ser exatamente no órgão reprodutor masculino? Segundo estudos também, a palavra de Deus diz que aquele sinal era um sinal da purificação. E segundo estudos, esse mesmo professor dizia que mulheres israelitas de homens circuncidados tinham menos doença uterinas. Eu estava conversando com uma pessoa que fez biologia e ele disse, pastor, é exatamente isso. Porque quando não é feita a fimose, tem algum problema lá com o homem, ele explicou, não vou falar aqui, né, mas ele explicou direitinho lá, que causa doença no útero da mulher. Então a operação de fimose, né, elimina esse risco, né, por esse motivo. Então, veja, Deus ele sabe o que faz. E muitas vezes nós queremos discutir com Deus por que tem que ser assim. Nós não entendemos, mas Deus sabe. Então, no 8º dia, Abraão cumpriu a ordem de Deus e batizou o seu filho Isaque, com 8 dias. Mas vamos lá. Terceiro e último lugar, o nascimento de Isaque vai provocar agora reações positivas em Sara. Sara, que antes havia rido, estava um pouco incrédula, triste, arrumou muita briga com o Agar, arrumou problemas. O texto diz que tinha Abraão 100 anos, no verso 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Agora veja o que diz Sara. Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Ela está dizendo, olha, o que Deus fez comigo. Fico imaginando a alegria dessa mulher diante de Deus. E ela está dizendo, eu vou dizer para o mundo inteiro o que Deus fez comigo. Quem ouvir isso vai se alegrar comigo por essa bênção que Deus me concedeu. Então Sara agora está rindo, pulando de alegria. E ela acrescenta, e acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Ela está perguntando, quem disse a Abraão que eu amamentaria um filho dele? Não era só ter, mas cuidar também, amamentar um filho. Quem disse? Quem foi que disse? Foi o homem? Deus disse. Então ela está louvando a Deus, está bendizendo a Deus por tudo aquilo que Deus fez com ela. Deus deu um filho na sua velhice. Eu dei um filho a Abraão na sua velhice. 2 menininhos, né? 100 anos e um de 90. Com a criança no colo. Já pensou se aparecesse hoje aí um velhinho, a bengalinha na mão, 100 anos. Quantos anos você tem? 100. E uma velhinha de 90 anos dizendo, esse filho é nosso. Quem vai acreditar? Quem iria acreditar em Sara? Mas ela diz, todos vão se alegrar comigo, porque Deus fez isso comigo. Quem teria dito? Então aquela que riu, revelando incredulidade na promessa de Deus, agora está extasiada, alegre, com palavras de exaltação ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus Todo-Poderoso. Quem diz? Vamos fazer algumas aplicações para nós?
Se muitos de nós olhar para a nossa vida, lá no passado, o que nós éramos, o que a gente fazia, você vai perguntar igual Sara: quem disse que um dia eu estaria sentado no banco de uma igreja com o coração convertido, ouvindo a palavra de Deus? Quem disse? E você vai responder: eu não sabia, mas Deus já havia dito. Desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, o meu nome já estava escrito no livro da vida. Então Deus disse lá. E você vai ter motivo de riso, assim como Sara, e você vai querer falar para as pessoas tudo aquilo que aconteceu com você, para que as pessoas também se alegrem da mesma maneira que você se alegrou. Mas, irmãos, fazendo algumas aplicações, primeira aplicação que nós devemos entender para nós: Abraão, ele tentou resolver o problema do plano redentivo de Deus. Ele tentou arrumar meios alternativos, mas a salvação está fundamentada não naquilo que o homem pode fazer, mas naquilo que Deus faz. O que é que Abraão deveria fazer? Simplesmente crer. Só isso. Então, o elemento da nossa salvação é a fé. Nós não precisamos fazer nada. Quem faz é Deus. Ele já fez tudo. Nós só precisamos crer, só isso. Tem algumas pessoas que querem fazer alguma coisa. Tem alguns que querem arrumar meios alternativos. Tem alguns que dizem que salvação não é pela fé em Cristo, mas salvação está em determinada denominação e só aqui. Se você estiver aqui, tem salvação. Não é Cristo que salva, é aqui. São meios alternativos que pessoas querem arrumar para entrar no céu, para a sua redenção. Mas a única coisa que Deus exige é fé. Aí você pode dizer: então eu posso viver uma vida de pecado? Não, não pode. Mesmo depois de salvo, você não pode fazer nada para ser salvo. A única coisa que você tem que fazer é cumprir os mandamentos de Deus, buscando a santificação. Então a salvação, irmãos, é só pela fé e mais nada. E nós temos que esperar o cumprimento da promessa de Deus. Em segundo lugar, tem gente que pensa o seguinte: olha para o seu passado e diz: eu acho que eu não tenho salvação, não. O que vai acontecer comigo quando Cristo voltar? Abraão não foi perfeito. Moisés não foi perfeito. Arão e Miriam, nós falamos de manhã, também não foram perfeitos. Aponta um crente perfeito sobre a face da terra, desde o Antigo Testamento até hoje. Você não vai achar. Mas Deus tem um povo eleito e Ele vai salvar. Então não é pelo que você pode fazer, mas Deus vai cumprir aquilo que prometeu a seu respeito. Se Ele te deu a salvação, Ele vai cumprir, acabou, não importa quantos pecados você cometeu ou ainda vai cometer. Ou está cometendo no presente. Ele vai te salvar. Ele fez isso com Abraão. Ele cumpriu a sua promessa. Em terceiro lugar, Abraão e Sara jamais iriam morrer sem Deus cumprir o projeto de redenção na vida deles. Abraão teve medo, não teve? Medo de morrer? Sara entregou
a sua escrava. Abraão mentiu 2 vezes. Mas a pergunta é, será que se Abraão falasse a verdade, Deus ia deixar ele morrer sem cumprir a promessa? Claro que não. Então, irmãos, aquele parente seu, e você luta para que ele seja salvo, está longe da igreja. Se ele estiver no projeto de redenção de Deus, ele não vai morrer antes da sua conversão. Pode ser no último dia da vida dele, Deus o alcançará. O que é que você tem que fazer? Orar. E se puder, pregar o Evangelho. E Deus vai salvar. Então descanse nessa verdade. E às vezes nós ficamos pensando, se morrer sem Cristo? Se morrer sem Cristo é porque Deus não quis salvar. Não tem o que a gente fazer. Então vamos entregar a Deus. Vamos entregar a Ele. Sabe por quê? Em último lugar, o cumprimento do plano da redenção é um milagre de Deus. Você não pode fazer nada. Você vai entrar no céu porque Deus operou um milagre na tua vida. E Ele continua fazendo isso, perdoando cada pecado seu, porque Cristo já pagou por cada um deles. Então nós precisamos simplesmente crer que Deus vai cumprir com tudo aquilo que prometeu à sua igreja. E por isso, nós vamos cantar o hino 177, que nos orienta para que sejamos firmes nas promessas de Deus.